Foi. Foi agora. Mais um? Faz favor. Estou aqui agora.
E eu trouxe este tema, educação espírita. Isto tem alguma história por trás. Aqui há umas semanas, ali a meados de dezembro, eu estava, não sei se estava a jantar, se estava a almoçar com a minha mulher, e estava a dar o telejornal e às tantas deu uma notícia de um estudo que a Organização Mundial de Saúde tinha divulgado, um estudo que era mais amplo em vários países, dezenas de países, mas os resultados que eles estavam a divulgar na notícia diziam respeito a Portugal. E falavam sobre uma deterioração do sentimento de infelicidade dos nossos jovens e adolescentes. Não sei se isto depois foi uma notícia, foi altamente depois divulgada, ou seja, o último estudo tinha sido feito em 2018, cerca de 18% dos jovens e adolescentes tinham reportado infelicidade pela vida, não é? E em 2022 o número já ia em 28%, quase 28%. E a minha mulher começou a fazer perguntas, não é? As mulheres costumam constantemente fazer, ouve-se mal aí, as mulheres às vezes, não quero dizer, mas começam a fazer perguntas e às vezes perguntas que são difíceis de responder, não é? E ela às vezes gosta de se meter comigo e diz, mas eu não percebo isto, então isto devia tudo estar a melhorar, não é? Tu no Espiritismo dizes que isto deve estar tudo a melhorar e afinal, quer dizer, olha para isto, os nossos jovens e adolescentes estão cada vez a sentirem-se piores. Não é? Como é que é isto? Não é? O que é que o Espiritismo pode fazer em relação a isto? E depois eu estive a tentar responder, não é? Mas depois aquilo fui-me como matutar e acabou por dar origem a este trabalho e esta reflexão que eu fiz. Mas na realidade a estranheza dela tem razão de ser, não acham? Não é? E sobretudo eu acho que é um grande paradoxo. Não é? Nós estamos possivelmente esta geração de jovens e adolescentes será, se calhar, não é se calhar, de certeza, a geração mais bem instruída, a geração com maiores capacidades de socialização, de interação com os outros, a geração com maiores possibilidades de se divertirem, de se entreterem, a geração com maior capacidade de conhecer coisas. Mas mais, esta é sem dúvida alguma a geração que tem os pais mais preocupados e mais atentos ao seu próprio desenvolvimento. Não é? E por outro lado, depois nós vemos aqui uns resultados que não é? Causam aqui um grande paradoxo, não é? Algo que é estranho, não é? O que nos faz pensar que na realidade a felicidade ou infelicidade não está propriamente relacionada diretamente com riqueza, com tecnologia, não é? Há outras coisas aqui por detrás disto, não é? E quem fala, aqui estamos a falar, falei aqui de jovens e adultos, mas esta é uma situação, de jovens e adolescentes, mas esta é uma situação que também se passa com a população adulta, não é? E sénior, não é? Como sabem, as doenças de saúde mental também estão cada vez a ser mais proeminentes na nossa sociedade, não é? Eu vou fazer aqui uma ressalva, se eu disser alguma asneira, vocês interrompam-me logo, não é? Porque é para eu estar atento, que às vezes pode acontecer, não é? Se quiserem fazer alguma pergunta logo, estejam à vontade, está bem? E é importante a educação espírita. Quando se fala em educação espírita, às vezes as pessoas associam às crianças, não é? Chamada educação espírita infantil, não é? Mas a educação espírita não é para crianças, não é? A educação espírita é para o espírito, não é? E o espírito, por isso é para crianças de 5, é para crianças de 10, crianças de 20, crianças de 60, crianças de 90 anos,
não é? É para todas essas crianças. Não é? E educação espírita não é simplesmente transmitir conceitos espíritas, não é? Não é simplesmente isso. E definitivamente educação espírita não é fazer catequese espírita. Educação espírita não é também definitivamente fazer espíritas, querer fazer espíritas. Também não é esse o propósito da educação espírita. Então, o que é educação espírita? Vamos procurar responder ao longo da apresentação. E, em primeiro lugar, nós acho que precisamos perceber a importância da educação e porque é que a educação é realmente importante para o ser humano. Não é? Porque é que a educação é importante? Porque é que nós não podemos aprender por nós próprios? Há tanta coisa que aprendemos por nós próprios, porque é que precisamos da educação? Não é? Será que conseguiríamos viver sem educação? Acho que a forma mais eficaz para nós percebermos o quanto a educação é importante é nós vermos e lembrarmos do que é um indivíduo ou indivíduos, não é? Onde essa educação foi muito deficiente. Não é? E vemos que em boa parte deles temos indivíduos com perturbações sociais, perturbações muitas vezes emocionais, não é? Uma série de perturbações. Mas nós ainda conseguimos ver isso de uma forma ainda mais evidente se formos ainda mais drásticos. Infelizmente são poucos casos, mas existem situações de crianças que cresceram apartadas de convívio social. Ou seja, crianças que, por pais que tinham doenças mentais ou eram pais com alcoolismo, acabaram por negligenciar de tal forma as crianças que elas não tiveram socialização. Não é? Muitas delas, os casos estudados dessas crianças, chamadas crianças selvagens, cresceram, foram adotadas por animais. Há um caso aqui, relativamente perto, em Oliveira do Hospital, que aconteceu na década de 70 do século XX, também foi amplamente divulgado, não sei se as pessoas se recordam, de uma criança, de uma mãe que tinha uma doença mental e que a menina, estava constantemente no galinheiro. Por isso ela cresceu com as galinhas. Não é? E, infelizmente, a Segurança Social não agiu com a prontidão que era necessária. A criança passou vários anos, não sabem como é que conseguiu sobreviver, mas passou vários anos com as galinhas. Mas aqui o importante é nós percebermos o que é que aconteceu com o desenvolvimento da criança. Não é? É que, quando ela foram buscar a criança, levaram para a instituição, toda ela, em termos de próprio comportamento, da própria fisionomia dela, fazia lembrar uma galinha. Não é? Ela andava curvada. Não é? Em termos da face, inclusive o maxilar parecia que andava para a frente para simular um bico. Não é? O desenvolvimento do crânio estava muito mais pequeno do que era normal. Não é? Ela batia assim com as mãos quando queria comunicar. Não é? Ou seja, o que é que aconteceu? Ela ficou o desenvolvimento cognitivo ficou comprometido, definitivamente. O desenvolvimento da fala ficou comprometido, definitivamente. Ela ainda está viva, vive institucionalizada e, segundo o que dizem, está bem. Não é? Mas para nós percebermos que, na realidade, o ser humano não é apenas o nosso organismo biológico. Ou seja, os nossos genes não ditam aquilo que nós somos, nós precisamos de mais. Não é? Então, nós precisamos de referências. E se essas referências não forem boas, sobretudo neste processo inicial de desenvolvimento, não é? Se essas referências não forem boas, acabar por haver um desenvolvimento menos eficaz. Não é? Vimos aqui casos drásticos só para nós termos uma ideia, mas é importante percebermos como as referências precisam ser boas. Às vezes, mais do que as palavras, e muito mais do que as palavras, aquilo que transmitimos, são as referências. Não é? Porque a criança depois acaba por ver aquilo que está a acontecer e ela procura copiar. Como vimos estas crianças, elas imitaram aquilo que estava à sua volta. Não é? Por isso, ao contrário dos outros animais,
não é? Há muitos animais que eles são completamente independentes logo quando nascem. Não é? Vejam, por exemplo, as tartarugas, não é? Que elas nascem e nem conhecem pais nem mães, conseguem logo fazer a sua vida. Os seres humanos não. Não é? O bebé humano é a coisa mais vulnerável que pode existir. Não é? Podem ser a coisa mais fofa que de certeza que Deus colocou o bebé humano, aquela coisa fofa, para nos derreter completamente, não é? E para não o querermos largar. Não é? Para além de ser essa coisa vulnerável, não é? E às vezes pensamos que ele é extraordinariamente dependente, não é? Ele precisa dos pais para a sua sobrevivência. E aquilo que nós pensávamos à partida que poderia ser uma dificuldade, na realidade, como eu disse há pouco, é extraordinariamente importante. É isso que essa proximidade, essa dependência inicial, não é, que vai permitir que lhes sejam transmitidos comportamentos, orientações, referências, não é, que vai fazê-lo desenvolver estímulos que o vai permitir então ele conseguir desenvolver-se. Ok? E é curioso pensar aqui que este processo do desenvolvimento da criança, do ser humano, naturalmente, parte da dependência para a autonomia, para a liberdade. Não é? A criança começa com absolutamente dependente, depois, a partir de uma certa idade, começa a dizer que, atenção, que eu também sei das coisas, eu também quero as coisas da minha forma, não é? Até chegarmos à adolescência, em que eles dizem, a vida é minha. Não é? Não é? Começam a exigir a sua independência. E depois, gradualmente, então, vamos adquirindo cada vez mais liberdade. E é curioso estabelecer aqui um paralelismo para aquilo que acontece, por exemplo, também na evolução espiritual. Não é? Onde o princípio inteligente, o princípio espiritual, quando viaja, está nas formas mais rudimentares de vida, ele também é absolutamente dependente, neste caso é absolutamente dependente do organismo em que está. Não é? Ele é absolutamente dependente dos instintos que esse organismo lhe propicia. Okay? Mas gradualmente, à medida que esse princípio inteligente, princípio espiritual vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai ganhando cada vez mais independência, cada vez mais liberdade, até chegar a um momento, por exemplo, na nossa espécie, em que adquirimos então a capacidade de discernir o bem do mal. Não é? A capacidade de escolher, temos o livre-arbítrio, não é? Temos também a responsabilidade de assumir aquilo que nós escolhemos. E depois é interessante como a vida cria aqui paralelismos e a nossa vida física caminha da dependência para a liberdade e a desenvolvimento espiritual exatamente da mesma forma, da dependência para a liberdade, para a autonomia. Quando eu estiver a ser chato, vocês levantam a mão no ar, está bem? Esta senhora que está aqui, Ana Arendt, ela é uma filósofa, ela era judia, ela fugiu durante a Segunda Guerra para os Estados Unidos, e ela é sobretudo conhecida pelos estudos que ela fez sobre a banalidade do mal, ou seja, ela estudou diversos, não eram generais, eles não eram propriamente, não estavam nas posições principais, eram burocratas, eram executores nazis, não é? Procurando perceber as motivações deles, não é? Porque na altura, quando aconteceu toda aquela tragédia do Holocausto, achava-se que aquilo era um mal puro, que tinha-se apoderado de toda a nação, não é? Alemã. E ela então estudou, foi estudar isso, não é? Há um livro célebre que é Eichmann, que era um executor alemão, Eichmann em Jerusalém, e ela então concluiu que eles não eram propriamente maus, não existia ali maldade, o que existia ali era mediocridade. O que existia ali era simplesmente seguir
as indicações que os superiores lhes davam. O que existia ali era incapacidade de questionar, porque essas pessoas que ela investigou, muitos deles eram bons pais, eram bons filhos, procuravam ligar às avós, não é? Mas depois estiveram envolvidos na coisa mais trágica, não é? Na tragédia mais asquerosa que nós podemos imaginar que aconteceu com o Holocausto, não é? E então como é possível pessoas dessas participarem nisto? Então a conclusão dela é que o que faltou aqui foi questionar, não é? Foi assumir responsabilidade. Responsabilidade não é quem me pede, e eu que faço também tenho responsabilidade, não é? Foi muito interessante. Dei aqui uma à parte, desculpem lá. E então, ela diz que a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. Não é? Assumirmos a responsabilidade pelo mundo através da educação. É muito bonito. Não é? Então, a educação é a influência que um espírito exerce sobre outro, procurando promover um processo de evolução. A influência que um espírito exerce sobre outro, procurando promover um processo de evolução, um processo de progresso. Não é? Educação é sublimação, educação é potenciar alguma coisa, educação é ajudar a preparar, educação não é formatar, educação não é coagir, educação não é amedrontar, não é? Isso não é educação. Não é? Então, educação espírita é um processo através do qual, através das ideias espíritas, não é? Procura-se potenciar um processo de sublimação espiritual, ajudando a potenciar ou despertar aquele indivíduo para as suas potencialidades espirituais, não é? Ajudando a preparar o indivíduo para as dificuldades que ele vai enfrentar na sua vida, ajudando a saber escolher melhor, não é? Ajudando naturalmente também a viver melhor. Como sabem, pelo menos as pessoas que estão vêm mais vezes ao centro, não é? Este senhor conhecemos como Allan Kardec, não é? Ele também era um educador, não é? Hippolyte Léon Denisard Rivel, e ele ajudou a construir o espiritismo, a doutrina espírita, também como uma proposta pedagógica. Ele foi discípulo de outro pedagogo. Quem sabe quem foi? O pedagogo Allan Kardec foi discípulo. Pestalozzi, não é? Pestalozzi foi, para além de um pedagogo extraordinário, foi, ainda hoje é uma referência em termos pedagógicos para muitos. Ele foi também um homem fantástico, um coração de ouro, não é? Ele colocou em prática aquilo que Rousseau, que era mais um teórico, idealizou. Ele colocou em prática, fundou colégios, fundou escolas, fundou orfanatos. Durante as invasões napoleónicas ele andou a percorrer essas montanhas dos Alpes e a acolher os órfãos que ficavam das invasões napoleónicas, acolheu-os, tratou deles, ensinou-os, preparou-os, deu-lhes esta educação para prepará-los para a vida. Por isso, Pestalozzi foi um homem extraordinário, não é? E Allan Kardec estudou num dos colégios de Pestalozzi, que foi em Verdun, e então ele também, Allan Kardec, trouxe depois para a doutrina espírita muitas das ideias pedagógicas de Pestalozzi, não é? E, como sabemos, a doutrina espírita tem um caráter que foi de revelação, foi-nos trazido pela espiritualidade superior, não é? Toda essa informação foi-nos trazida pela espiritualidade superior, mas há aqui um outro trabalho, não é? Há aqui um outro trabalho, e esse trabalho foi este homem que está aqui, que o teve. O trabalho de pensar todo aquele processo, o trabalho metódico de organizar toda aquela informação,
O trabalho de compilar, de pensar as próprias perguntas, não é? E sobretudo depois colocar isto de uma forma pedagógica, com este objetivo que é a educação do espírito. Tendo como objetivo trazer uma filosofia que fosse simples, que conseguisse chegar ao coração das pessoas. Não é? Não fosse às vezes aquelas filosofias que a gente precisa de ler 2 ou 3 vezes a mesma frase para perceber o sentido. Não é? Ou seja, procurar que chegasse de uma forma universal às pessoas. Não é? Procurando usar também o humanismo cristão. Não é? E por isso esta é a ideia que queria deixar, então, que o Espiritismo é uma proposta pedagógica e a educação do espírito é o cerne, então, a essência daquilo que é a filosofia espírita. Há bocado estava a falar de crianças fofas, não é? De bebés fofos. Não é? Então, o Espiritismo traz-nos também aqui um novo conceito daquilo que é uma criança, não é? Mas não só, não é? Um novo conceito daquilo que é uma pessoa, daquilo que é um ser humano. Não é? Não é? Porque a criança, como disse há bocado, pode ter 5, 10, 20, 90 anos nesta vida. Não é? A gente não sabe qual é a idade bem daquele espírito. Não é? Então, estes novos conceitos, uma pessoa que tem uma pessoa com um espírito imortal, um ser reencarnado. Há bocado falei-vos que a dimensão biológica não é suficiente para explicar aquilo que é o ser humano. O ser humano é muito mais do que a dimensão biológica. Precisamos então da outra dimensão, a dimensão social, não é? Dos outros, das orientações, das referências. Mas há aqui uma outra dimensão, não é? Que é a dimensão espiritual. Não é? Cada um de nós traz uma herança para esta vida. Uma herança que trazemos de vidas passadas, de conquistas, de fracassos, de vícios, sobretudo de tendências. Não é? E tudo isso que nós trazemos nessa herança espiritual, nós trazemos e vai interagir com estas dimensões, dimensão biológica, dimensão social, para fazer emergir então um novo ser. Não é? Que vai ter então esta vida e este entendimento da vida como uma oportunidade de crescimento e o ser humano como um agente de mudanças. Não é? Jesus tem uma frase que diz-nos: vós sois deuses. Não é? Nós estamos aqui para criar. Não é? E precisamos de sermos agentes de mudança do nosso mundo. Precisamos de transformar o mundo para aquilo que nós queremos. Não podemos estar simplesmente à espera que ele se transforme ou que outros transformem. Não é? Nós somos esse agente de mudanças. Não é? E esta vida como oportunidade de crescimento, a vida oferece-nos constantes oportunidades para nós desenvolver. E sobretudo, existem imensas dimensões na própria vida que nós nos precisamos desenvolver. Felizmente ou infelizmente. Não é? Felizmente porque opções não faltam, não é? E infelizmente porque elas são tantas que nós ainda não estamos bem desenvolvidos em algumas delas, não é? E acabamos por sofrer os efeitos disso. Não é? Na realidade, o mundo e a vida ele é regido por leis naturais, não é? Leis morais que se aplicam em todo lado. Em todo lado do universo, para toda a gente, para todos os espíritos, em todo o universo, estas leis aplicam-se da mesma forma. Não há filhos e enteados, não há filhos prediletos, as leis aplicam-se da mesma forma. Não é? E nós vamos aprendendo, também como uma vida, como uma oportunidade de crescimento, que à medida que nós vamos entrando cada vez mais em coerência com essas leis, que nós vamos percebendo um maior bem-estar, uma maior felicidade, uma maior consciência tranquila daquilo que nós fazemos. Não é? Então, a seguir eu vou-vos mostrar uma série de dimensões, possivelmente há mais e sobretudo há muitas áreas, em que a vida nos oferece a oportunidade de nos desenvolvermos. Não é? Umas nós estamos mais bem desenvolvidos, outras estamos mesmo, mas isso faz parte. Não é? Porquê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, todos nós em aprendizagem,
não é? Com uma vida com uma oportunidade de crescimento. Mas eu queria que tivessem particular atenção, sobretudo, e neste caso aqui relacionado com a educação, é que nas diversas áreas que eu vou aqui mostrar, não é? E que na realidade acabam por mostrar aquilo que podemos chamar uma educação integral, não é? Porque não vale a pena nós fazermos uma educação para parte, não é? O ser tem que ser desenvolvido de uma forma integral. Não é? Então, que vocês percebessem na nossa sociedade as áreas que são mais, onde esta educação é mais efetiva. Nós realmente há áreas em que são mais privilegiadas, são mais valorizadas do que outras. Outras são negligenciadas, quase esquecidas. Não é? Nós chegamos a elas apenas aos empurrões pela vida. É a vida que nos vai ensinando. Não é? E muitas vezes ninguém nos falou delas. Nós sempre somos confrontados com isso. E a vida é uma professora extraordinária. Saibamos nós ouvi-la. Não é? Saibamos nós ouvi-la. Não é? Então, a primeira dimensão que eu queria mostrar é a dimensão da nossa relação com o mundo físico. Não é? Precisamos de aprender, não é, a lidar. Isto normalmente, a saúde física, os hábitos saudáveis, a higiene, aprendemos desde pequeninos, não é? Na escola, todos esses nos ensinam. Menos, se calhar, o respeito pelo corpo, não é? O respeito pelo nosso corpo, a dignidade do nosso corpo, a preciosidade que é o nosso corpo, não é? Vaso da nossa encarnação, das oportunidades que vamos tendo ao longo da vida, que temos a obrigação, temos o dever de preservar da melhor forma. Não é? Mas também a relação com a natureza. É muito pouco negligenciada. Hoje um bocadinho mais, felizmente, mas esta relação com a natureza é muito negligenciada. A necessidade da sustentabilidade, o respeito deste ser biófilo, ou seja, a consciência que nós somos natureza. Não é? Nós não fazemos parte da natureza, nós somos natureza. Não é? E por isso a nossa interatividade com tudo aquilo que está na natureza é algo efetivo, é algo que existe. E por isso precisamos de perceber isso. Um atentado à natureza é um atentado a nós próprios, ao nosso modo de vida, ao nosso bem-estar. Não é? Isso é algo que não existe muitas vezes na consciência das pessoas. Não é? E também aprendermos, não é? Sermos educados para tudo que se relaciona com a relação com a matéria. O apego. Não é? Tantas perturbações no mundo espiritual que existem, porque não há uma educação para o apego. As pessoas não conseguem perceber a diferença entre posse e usufruir. Não é? As pessoas acham que são donas das coisas. Há o apego às coisas. Se nós tivermos a ideia que na realidade as coisas não são nossas, nós estamos a usufruir daquilo, as coisas transformam-se completamente. Há até uma maior valorização para aquilo que temos graça por usufruir. Não é? A relação entre necessário e supérfluo ainda tão sobretudo na nossa sociedade, tão difícil de distinguir. Toda esta relação com os bens materiais, gestão de recursos, gestão de capacidade de lidar, inclusive, com o próprio dinheiro. Outra dimensão, a dimensão social, não é? E esta dimensão é extraordinariamente importante, não é? E a gente olha para isto, na altura que estava a fazer isto, estava-me a lembrar assim, de pensar quando é que nós somos educados para a relação com as pessoas. Não há propriamente uma educação para a relação com as pessoas. Não é? Nós vemos isso, temos referências, não é, daquilo que vai surgindo, vemos os outros, não é? Mas é fundamental. Não é? E então na família, se as coisas correrem bem, não é? Somos treinados ali para o amor incondicional. Não vou dizer amor incondicional, mas se calhar aquilo mais perto que nós vamos encontrar de amor incondicional. Se tivermos sorte, não é? Na família vamos encontrar isso. Essa é uma referência extremamente importante. Não é? Começamos a aprender a lidar com a segurança e com a autoestima,
a partilha, não é? Aqui a magia da gentileza, não é? Como a gentileza, não é? Consegue transformar às vezes coisas que são mais brutas, não é? Às vezes a gentileza consegue mudar, não é? Aquilo que é mais violento, não é? E o culto do respeito, não é? E o culto do respeito na família é muito interessante, não é? Porque é culto de respeito, não é culto de respeito pelos mais velhos. Às vezes, não é? Os mais velhos costumam dizer, tem respeito pelos mais velhos, não é? Mas na realidade que o respeito deve ser respeito por todos, não é? Porque às vezes aqueles que estão a dizer que é preciso respeito pelos mais velhos, na realidade não estão a ter respeito pelos mais novos, não é? E na realidade tornam-se referências para a falta de respeito, não é? Por isso é importante esta referência do culto de respeito por todos, não é? E aqui o respeito na própria família, mas ser referência no culto do respeito para aqueles que não estão lá. Porque não é, quando na própria família nós ouvimos à mesa, não é, falar mal, entre aspas, não é? Ali, não sei se aqui costumam dizer, mas no Porto é roer na casaca, não é? Que também diz, não é? No roer na casaca daqueles que não estão presentes, na realidade nós não estamos a respeitá-los, não é? E é uma referência que nós estamos a deixar, não é? E depois também na própria sociedade, e aí vamos cada vez mais, e aí a própria vida vai-nos, se as coisas correrem bem, soubermos nós ouvir a vida e aprender com as lições que a vida nos vai ensinando a lidar com todos estes desafios e oportunidades de crescimento na própria comunidade. E depois há a dimensão intelectual. Não é? Aqui a escola, as universidades andam sobretudo aqui nesta área, as competências, aquisição de conhecimentos, aptidões, formação técnica, não é? E os pais, também sou pai, não é? Às vezes estamos mais preocupados também com isto, não é? Aquisição de conhecimentos, aptidões, formação técnica, é importante, não é? Para seres engenheiro, para seres doutor, não é? E às vezes esquecemos das outras duas áreas. É curioso que esta questão da curiosidade, as crianças, não é, quando nascem, não é, os primeiros anos de vida, elas têm uma sede de curiosidade louca. Não é? A gente tem que as mandar calar porque elas estão sempre a perguntar coisas, querem saber coisas, cada vez mais coisas. Não é? E parece que entram na escola, parece que começam a atrofiar nessa capacidade, nessa sede de curiosidade. Não é? O que é que se passa? Porquê? Não é? Se calhar alguma coisa não está bem feita. Não é? É fundamental esta capacidade de questionar, não é? De duvidar, de colocar em causa. A dúvida é extremamente importante. Porque se nós tivermos essa capacidade de questionarmos a nós próprios, as nossas próprias convicções, sairmos desse processo, não é? Com as convicções ainda firmes, essas convicções estarão muito mais sustentadas. Não é? Naturalmente o livre pensamento, reflexão, raciocínio, comunicação, criatividade. O que é que acontece se não existir aquelas duas áreas? Há sobretudo fanatismo. Não é? Ideias fixas. As coisas são assim porque são assim. Não é? E infelizmente, aquilo que nós atualmente, mais uma vez, a minha mulher ia-me perguntar outra vez isto, não é? Parece que estamos num processo de progresso e parece que o fanatismo está a aumentar. Não é? Fanatismo social, fanatismo político, fanatismo religioso, já nem falo de futebol, não vou falar de futebol aqui, que estou em terreno hostil. Não é? Esse fanatismo está a aumentar. E porquê? Porque não há esta capacidade de duvidar de si próprio, de colocar em causa as suas próprias convicções, pensar que se calhar o outro pode ter razão. E se o outro tiver razão?
fundamental. E depois a educação para o mundo íntimo. E este é muito interessante, porque na esmagadora maioria das vezes nós chegamos aqui aos trambolhões. Não é? A vida vai-nos empurrando para aqui aos trambolhões. Vai-nos empurrando para esta necessidade, não é? Muitas vezes quando já aleija bastante. Não é? E eu digo infelizmente, não é? Porque era fundamental que todos este tipo de orientações, de referências, surgissem mais cedo na nossa vida. Não é? Fossem-nos passadas a necessidade de nós conseguirmos reconhecer as nossas emoções, não é? Saber distinguir as nossas emoções, não é? Compreendê-las, porque é que elas surgem, não é? Fazer essa introspeção para podermos transformá-las, não é? Para podermos sustentar e cada vez mais afirmar a nossa autoestima, extraordinariamente importante no processo de realização. Não é? Aprendemos a lidar com emoções negativas, a frustração, não só a frustração, a perda, a tristeza, não é? Tudo isso, emoções que nós precisamos de aprender a lidar. Naturalmente também com a saúde mental. A saúde mental não quer dizer que quem em determinado momento tem um problema de saúde mental que é menos evoluído. Não tem nada a ver com o assunto. Estamos a falar de uma doente. A pessoa pode estar doente em termos da saúde mental. Então precisa de pedir ajuda. Precisa de ser auxiliado naquele momento, porque está mais frágil, porque por qualquer que seja o motivo que seja. Não é? Então é importante pedir ajuda. Atualmente ainda existe muito o estigma da saúde mental. Não é? Menos, felizmente menos, mas ainda existe algum. Não é? Depois a questão do autoconhecimento, já nos dizia o oráculo de Delfos, não é? Conhece-te a ti mesmo, e depois a educação para a espiritualidade. Não é? O despertar para a espiritualidade. Despertar para a ideia de que nós somos um espírito. A nossa essência é espiritual. Nós não somos um corpo físico, nós temos um corpo físico. Não é? Nós somos um espírito. E nós vivemos no mundo físico, mas o mundo espiritual não é um mundo lá distante de nós, que fica lá nos confins e que nós de vez em quando ligamos as antenas e estabelecemos ligação com esse mundo espiritual que fica lá longe. Não, o mundo espiritual está à nossa volta. Está no meio de nós. E estas relações estabelecem-se constantemente. Por isso nós somos um espírito encarnado, mas que estamos também em permanente ligação e interação com esse mundo espiritual. E precisamos de perceber as ligações que vamos estabelecendo e como estabelecer melhores ligações, melhores influências com esse mundo espiritual que está à nossa volta. E o que é que precisamos de fazer? Despertar para essa espiritualidade, não é? Da experiência da fé, da imortalidade, da sensibilidade. Uma sensibilidade não é apenas mediúnica para fazermos contactos com os espíritos desencarnados, não é? A sensibilidade para o mundo à nossa volta, para as pessoas à nossa volta, para podermos compreender as pessoas, para tentar ver as pessoas, mesmo sem elas falarem, não é? Para os ambientes que estão à nossa volta. E depois a oração e a meditação, não é? Extraordinariamente importantes, não é? E a educação para estes momentos em que ficamos a sós connosco próprios. Ficamos nós diante de Deus, na nossa vulnerabilidade. Podemos ser completamente honestos, não precisamos estar a fingir nada. Estamos nós diante de Deus, não é? E falar de uma forma aberta, não é? E saímos dessa oração, dessa meditação, muitas vezes entramos cansados e saímos quase a levitar, não é? Então estas são várias dimensões, mas existem uma série de áreas naturalmente em que para uma educação integral nós precisamos de ir desenvolvendo todas estas competências, todas estas capacidades, não é? Naturalmente que faltam-nos muitas coisas ainda, há muitas coisas que ainda estamos a aprender a viver, mas tudo isso faz parte então desta educação integral.
Então, e que objetivos persegue a educação espírita? Em primeiro lugar, educar para a vida. Ajudar-nos a viver melhor, a encararmos a vida como uma preciosidade, como a vida é difícil, não é? Não é fácil para ninguém, é difícil, muitas vezes é extraordinariamente difícil, extraordinariamente complexa, às vezes não é? Coloca-nos armadilhas que nos tira ao chão completamente, não é? Mas ela é também extraordinária, ela é fantástica, não é preciosa, não é? E precisamos aprender a valorizar a vida, toda a vida, não é? E a educação espírita começa por aí, aprender a valorizarmos essa vida. O despertar espiritual, que já falei há bocadinho, formar o homem de bem. O homem de bem, segundo o livro dos Espíritos, é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Não é que bonito? Aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade. Então quer dizer que nós não somos homens e mulheres de bem, não é? Porque nem sempre praticamos a lei da justiça, do amor e da caridade. Não. A questão aqui é, há aqui um papel, há um trecho também de Allan Kardec que fala sobre como é que se reconhece o verdadeiro espírita. Não é? Devem saber, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Não é? E eu gosto muito desta palavra, esforça. Não é? Por isso, aqui, formar o homem de bem, naturalmente que é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade, mas tem aqui a componente do esforço também. Não é? Nós, para praticarmos a lei da justiça, do amor e da caridade, nós precisamos do esforço para fazer isso. Porque nós, como espíritos, na nossa condição evolutiva, ainda não temos capacidade de o fazer constantemente. Mas podemos nos esforçar constantemente para o fazer. Não é? E este esforço permanente para o fazer, não é, vai ajudar-nos a quê? Ao desenvolvimento, ao crescimento, à evolução. Não é? Lembrem-se sempre daquela imagem da lagarta a sair do casulo para se transformar em borboleta. Não é? É o esforço que ela faz para conseguir sair por aquele buraco minúsculo que a faz transformar em borboleta. Ok? E a singularidade, seja, tal como a vida é preciosa, todos nós também somos preciosos. Todos nós somos únicos e extraordinários. Não é? E por isso também precisamos de reconhecer isso. Todos nós somos extraordinários. Mas estamos neste processo de evolução. Não é? E há pouco, diga-me só o seu nome que eu me esqueci, o Joaquim, disse que foi o possível. Não foi nada o possível. Ele deu aqui o melhor, foi extraordinário, não foi? Não é? Ele deu o melhor de si próprio. Não é? Mas às vezes nós ouvimos as pessoas que dizem: o que é que foi? Eu fiz o possível. Não podemos fazer o possível. Nós temos que dar o melhor de nós próprios. Porque é o melhor de nós próprios que faz com que nós possamos constantemente estar a superar as nossas próprias capacidades. Não é? E por isso não nos podemos satisfazer com fazer o possível. Não é? Joaquim fez aqui o melhor de si próprio. Não é? E nós temos que fazer constantemente também o melhor de nós próprios. Não é? Persegue também a educação espírita a liberdade e a autonomia. Não é? Se em qualquer centro espírita vocês encontrarem alguém a tentar promover o condicionamento, o medo, aquilo não é educação espírita, ok? Estimular e inspirar a ação. Não é? Este processo de evolução não se faz de mãos nos bolsos. Não é? Não se faz. Há bocado estava a falar, água parada, o que é que acontece à água parada? Durante muito tempo. Fica como? Estagna, fica choca. Não existe choca aqui nas Caldas da Rainha, não existe. Existe choca. Lá no Porto diz que as coisas estão chocas. Não é? Está choco. Não é? Água parada fica choca. Não é? E nós também. Nós, se ficarmos parados, ficamos chocos.
Nós precisamos de agir, precisamos de entrar em ação. Netflix é fantástico, mas nós não, como evolução não vamos lá com Netflix. Não é? É ótimo para descontrairmos durante algum tempo, mas para evoluir não dá. Nós precisamos colocar a mão na massa. Nós precisamos de testar as nossas capacidades. Sairmos da inércia, do conformismo, daquilo que está confortável, aqui está ótimo. Daqui eu sei quais são as minhas, aqui eu sei que consigo controlar aqui, eu sei... Não, precisamos de ir mais além. O processo de evolução faz-se assim, desafiando-nos a nós próprios. E nós precisamos disso, para este processo de evolução. Por isso, não estagnem. Não é? Desafiem-se a vocês próprios. Não é? Esta singularidade, vocês são extraordinários. Têm as capacidades para isso. Precisam de se testarem a vocês próprios. Ok? No final desta vida, desta vida física, naturalmente, nós vamos ficar de frente com a nossa consciência. Durante agora a nossa vida física também estamos de frente para a nossa consciência, mas o que acontece é que nós muitas vezes, ela fala e nós não ouvimos. Não é? Mas quando a nossa vida física terminar, nós vamos ouvir. Não é? E vamos ouvir melhor o que ela tem para nos dizer. E ela vai nos fazer perguntas. Ela está a fazer-nos perguntas, mas aí nós vamos ouvi-las. E ela pergunta: o que tu fizeste? Diz para a gente olhar para a nossa vida e dizer: o que é que tu fizeste? O que é que tu deixaste por fazer? Quais são as tuas obras? O que é que deixaste? E são perguntas que nós precisamos de aprender a responder a elas. Então vamos meter a mão na massa. Não vamos ter medo de fazer as coisas, de entrar em ação. Não podemos ter medo de entrar em ação, de fazer. E naturalmente que a educação espírita, com o objetivo, persegue naturalmente exercitar a nossa capacidade de amar. Amar cada vez melhor, amar cada vez mais gente. A nossa família, a gente ama-os muito, não é? Mas precisar de amar cada vez mais gente. Nossa família espiritual é muito maior. E nós estamos nesta vida para ganhar e fazer cada vez mais amigos, fazer cada vez mais afetos. Não é? Para aprendermos a amar cada vez mais. Não é? E quais são os instrumentos que esta educação espírita usa? Normalmente o amor é um objetivo, mas é também um instrumento. A coerência. Não é? Isto, já falei um bocadinho sobre isso, não é? Que é a questão da referência. E na educação espírita eu acho que isto é fulcral. E qualquer processo educativo é fulcral, mas na educação espírita também é, não é? Dizia o poeta Eugênio de Andrade, que era lá do Porto: as palavras estão gastas. As palavras estão gastas. E por isso, se estamos num processo de educação, precisamos de ser e de orientar, mas precisamos de nós ser aquilo para o que queremos orientar. Nós não podemos orientar para aquilo que não conhecemos, para aquilo que não somos. Ok? Então este coerência é fundamental. Humildade, não é? que tem aqui, que também é muito bonitinho, não é? Que é o facto de nós também percebermos que, em termos de educação espírita, duas coisas. Em primeiro lugar, e eu acho que é uma coisa muito bonita de espiritismo, ele não se acha o dono da verdade, nem acha que sabe tudo. Não é? São os próprios espíritas que nos disseram, na própria codificação, dizer: vocês ainda não têm capacidade para perceber isso. Não é? Dizer assim: pá, há coisas ainda, que há muita coisa ainda para saber. Não é? Então, esta capacidade, a humildade para saber que não somos donos da verdade, nem sabemos tudo. E segundo, para percebermos que o nosso papel, nós devemos dar o melhor de nós, não é? Mas perceber que o nosso papel vai até um determinado ponto. Depois, o trabalho é do outro.
Não é? Ou seja, precisamos dar o melhor de nós até determinado ponto e depois precisamos entregar a Deus. E ter essa humildade, essa capacidade de poder fazer isso. Responsabilidade, naturalmente que quem está no Espiritismo assume uma responsabilidade, não é? E é importante dar o melhor de si mesmo, como eu disse há pouco, também para esta causa espírita. O conhecimento, para todo o manancial de conhecimento que os espíritos nos deixaram através da mediunidade e que nos ajudam, dão-nos os vislumbres, não só do mundo espiritual, não só da relação que se estabelece entre o mundo espiritual e o mundo físico, mas também ajudando-nos a viver melhor. Este processo de autoeducação e o tempo. E aqui o tempo é outra coisa que é bastante importante, não é? Porque o processo evolutivo leva tempo. Não é? Nós precisamos ter paciência. Não é? Às vezes queremos, e aqui quando falo, e aqui isto é para responder à minha mulher. Não é? Nós às vezes achamos que as coisas funcionam de uma determinada forma, não é? E queremos que elas se desenrolem e se resolvam de uma determinada maneira que nós achamos que é a maneira que elas deviam saber, não é? Deviam funcionar. Mas na realidade a evolução tem o seu tempo e demora muito tempo. Reparem o processo de evolução biológica. Começou há milhares de milhões de anos, ainda está a decorrer. E, em termos de evolução espiritual, o processo de evolução também é muito lento. Nós achamos que o processo é rápido, estamos enganados. Não é? É importante nós irmos aprendendo e crescendo, mas para se dar esse processo de evolução é imprescindível que isso ressoe dentro da nossa alma. Não é? Por isso é que nós precisamos de fazer o esforço constante, que eu estava a falar há bocado, para, com aquilo que nós já sabemos, procurar agir de acordo com aquilo que nós sabemos, com os princípios que nós achamos que são os corretos. Mas isso não quer dizer que nós já tenhamos esses princípios inscritos na nossa alma, porque muitas vezes vamos ser testados e nós ainda vamos vacilar se seguimos os princípios ou se vamos por aquilo que se calhar é mais benéfico. Não é? E isso significa que nós na realidade ainda não estamos ainda verdadeiramente preparados. Porque nós estamos verdadeiramente preparados é que quando nós fazemos daquela forma, porque é isso já está inscrito na nossa forma de ser. Independentemente das condições, nós fazemos sempre daquela forma. Então sim, aí já temos aquele processo evolutivo concretizado. Não é? Por isso precisamos de perceber e ter essa paciência para perceber que a evolução faz-se muitas vezes por caminhos que nós não entendemos. Não é? E aquilo que nós às vezes percebemos que é um retrocesso, na realidade é uma forma da própria sociedade reagir a algo que lhe surge e que ela também ainda está a aprender a lidar com isso. Para terminar, já estou a falar demais. Ruben Alves diz que todo jardim começa com um sonho de amor. Não é? Antes de qualquer árvore ser plantada, qualquer lago ser construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Não é? Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora. Não é? E nem passeiam neles. Não é? Eu acho esta frase lindíssima. Não é? Sobretudo, quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora. Não é? Ou seja, é aquilo que há bocado disse, não é? Nós precisamos nós não podemos orientar para aquilo que não conhecemos ou para aquilo que não somos. E por isso precisamos, em primeiro lugar, sermos nós as referências daquilo que queremos construir. Não é? Com esforço, porque nós somos imperfeitos. Não é? Vencendo as nossas próprias tendências, mas fazermos este esforço. Se queremos construir o reino que Jesus nos falava, não é? Então, em primeiro lugar, precisamos de ter esse reino dentro de nós. Precisamos ser nós a referência desse reino. Para que esse reino seja tal jardim que nós temos por dentro. Não é?
E sem nos apercebermos, naturalmente esses jardins vão se espalhando à nossa volta. Às vezes, e também às vezes sofro um bocado desse mal, confesso. Nós somos um bocadinho utilitaristas, não é? E estamos sobretudo à procura de resultados. E às vezes as coisas não correm como nós queremos. Não é? E achamos muitas vezes que o nosso próprio esforço não valeu a pena. Não valeu a pena. Não é? Quando na realidade nós muitas vezes não percebemos o alcance daquilo que fazemos. O alcance de um gesto que tivemos. O alcance de uma ação que tivemos quando achamos que ninguém estava a ver. Não é? E aquilo modificou. Não é? Há uma passagem de Jesus, uma imagem de Jesus que eu acho que é extraordinária para isto, que é a parábola do semeador. Não é? O semeador saiu a semear. Não é? E o que é extraordinário neste semeador, não é que ele, ao contrário da nossa sociedade, a nossa sociedade está sempre à procura dos lugares que são mais profícuos, não é? Que são mais rentáveis, que vai dar mais lucro. Não é? Mas este semeador não. O semeador, ele sai a semear, vai fazer o seu trabalho. Não é? E ele semeia para onde? Para todo lado. Ele não sabe, nem quer saber. Ele semeia para todo lado. Não é? E depois entrega a Deus. Ele está a fazer o seu trabalho e depois entrega a Deus. Não é? Eu acho esta imagem deliciosa e acho que é fundamental para este processo de educação espírita. Ok? E era esta mensagem um bocadinho já longa, não sei se ultrapassei o tempo que estava estimado. Thank you.